Em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação um projeto que permite a instalação de clubes de tiro próximos a escolas, indo contra um decreto do presidente Lula que estabelece uma distância mínima de 1 quilômetro entre esses estabelecimentos e instituições de ensino. O projeto, de autoria do vereador Coronel Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar, agora aguarda a segunda votação antes de ser encaminhado para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. A proposta se alinha a movimentos no âmbito federal que visam flexibilizar regras para o funcionamento desses clubes, desafiando normativas anteriores que restringiam a proximidade com as escolas. Quero saber o seguinte a partir disso. Quer dizer, o clube de tiro pode ficar mais perto da escola, aqui em São Paulo, do que aquela ideia do governo federal, o Diego Tavares. Isso coloca a escola sob risco ou isso dá mais segurança à escola, Diego Tavares? Acho que nenhum nem outro. Não coloca sob risco, mas também acho que não promove mais segurança. É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Essa pauta sobre armas não é uma pauta sobre segurança pública. Muitas vezes ela seja assim vendida para todas as pessoas. É uma pauta sobre liberdade individual. É a pessoa que tem o desejo de praticar o tiro esportivo, que tem o desejo de ter a sua arma para a defesa de seu lar. Enfim, não é para ninguém estar preocupado que ali tem uma instituição onde pessoas armadas fazem certa frequência e por isso elas teriam alguma obrigação de proteger as escolas ou que, de repente, a presença desse clube lá inibiria atividades criminosas próximas dessas escolas. Enfim, é uma proibição que não tem qualquer sentido a sua existência. E se alguém acha que isso coloca em risco, de certa forma, as escolas por conta da presença de pessoas armadas ali, eu desafio que pesquise algum tipo de incidente de violência com arma em clubes de tiro. Clube de tiro é um ambiente em que existem diversos protocolos, é um ambiente super seguro, em que muitas pessoas, aí sim, diferentemente do futebol, muitas pessoas frequentam com as suas famílias, se cria ali uma sensação de comunidade entre os membros, enfim, é um ambiente, enfim, super gostoso. Eu frequento clube de tiro, infelizmente não com a frequência que eu gostaria hoje, mas já frequentei mais clubes de tiro. E é um ambiente como qualquer outro, como você ir a um restaurante no final de semana. Então, acho que clube de tiro e escola, nada a ver uma coisa com a outra, muito embora eu seja um defensor de que nós tenhamos, de fato, pessoas armadas dentro das escolas para inibir atividades como as que, infelizmente, nós noticiamos no passado recente, de pessoas que invadem escolas para vitimar alunos, vitimar professores, o que estava se mostrando, infelizmente, uma tendência aqui no Brasil no ano passado. Então, enfim, fica a minha opinião aqui de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você concorda, Mônica? Quando eu li a notícia, eu até achei que podia ser uma questão de barulho, que talvez o barulho dos tiros fosse não, é tudo fechado. É acústica. Pois é, então, não consigo entender. De novo, eu sou uma liberal, eu faço parte do Livres, acho que o governo não tem que vir regular onde é que vai ter clube de tiro, é uma questão de ver onde o mercado, se houver demanda. Lembrando que em frente à escola fica difícil de passar carro, em frente à escola fica aquele monte de mãe, tem que liberar. Agora, gente, a discussão se torna até inócua quando você pensa que na esquina da maioria das escolas tem padaria vendendo álcool, vendendo pinga, vendendo cigarro. A gente volta porque estava falando antes. O perigo para essas crianças está nesse tipo de coisa. Ou no cara que vai lá na padoca e enche a cara e aí sim sai alcoolizado e talvez vai agredir uma menina que está saindo da aula. Isso é muito mais perigoso do que um clube de tiro. O governo não tem que estar se envolvendo nisso mesmo. E você, Pepe? Você acha que o clube de tiro deve ficar longe da escola? Porque aqui em São Paulo estamos caminhando para autorizarmos esta proximidade. Diego acha que não atrapalha nem nada. Mônica disse que o Estado não tem que ficar se metendo onde é que vai ser instalado ou não o clube de tiro. E você, Felipe Monteiro? Eu queria só colocar um ponto, né? Isso aí, para mim, é fruto dessa distopia da política brasileira atual. Infelizmente, quando você vê que o governo Lula foi eleito com uma bandeira, né, de diminuir a quantidade e regular melhor a quantidade e a forma de atuação do clube de tiro. E o STF, ô Nelson, é bom lembrar isso, numa DPF que foi para ele decidir, ele julgou inconstitucional regulação municipal que versava sobre clube de tiro, alegando que a competência da União fiscalizar e autorizar questões relacionadas com material bélico, né? Então, a competência para legislar sobre clube de tiro e sobre armamento é da União Federal e não é do município. Então, essa medida da Prefeitura de São Paulo, da Câmara de Vereadores, ela é totalmente inconstitucional. Sem entrar no mérito se deve ou não abrir clube de tiros
perto da escola ou não, mas formalmente para a nossa Constituição Federal, essa medida não vai encontrar respaldo no nosso ordenamento jurídico. Mas, Pepe, você acha que isso aí a Câmara está legislando sobre material bélico? Claro que não. Ou está legislando... Não, beleza. A STF decidiu. O município não pode legislar sobre material bélico. Mas você acha que essa é uma legislação sobre material bélico ou sobre questões urbanísticas que cabe aí, nesse caso, à Prefeitura? Porque a Câmara também não pode legislar sobre execução penal, mas o plano diretor e as leis de natureza urbanística dizem lá onde é que na cidade pode ter ou não um presídio. E aí? Não, essa é uma questão boa, mas é bom lembrar o seguinte, cara, vou até dar o número da DPF, que é DPF 1136, né? O STF declarou inconstitucional uma lei de Ribeirão Preto que versava exatamente sobre esse assunto. O dispositivo da Constituição Federal, ele fala o seguinte, que cabe à União legislar sobre a autorização e fiscalização de material bélico. Como o clube de tiro manuseia material bélico, eu não vejo um absurdo essa decisão do STF, porque cabe a fiscalização da União Federal, não do município. Não é uma questão local. Isso aí é uma questão que envolve muitos entes federativos. E a sua avaliação, Ricardo? O primeiro ponto, acho que a gente tem que esclarecer para a nossa audiência é o seguinte, o projeto em Brasília, ele, na prática, inviabilizava clube de tiro dentro da cidade de São Paulo. São pouquíssimos os espaços dentro da cidade de São Paulo que poderia ter um clube de tiro que fique a mais de 1 quilômetro de alguma escola, seja municipal, estadual, privada e tal. Então, dentro do raio urbano de São Paulo, não ia ter nenhum clube de tiro, porque sempre tem alguma escola próxima e com uma distância de 1 quilômetro, a gente não está falando pôr o clube de tiro ao lado da escola, nós estamos falando que ele não pode ficar dentro do raio de 1 quilômetro. 1 quilômetro mais conhecido como 10 quadras. Não tem espaço aqui, porque a cada 10 quadras você tem algum tipo de escola, ou uma creche, uma escola municipal, uma escola estadual dentro da cidade de São Paulo. Então, esse projeto teve endereço e prejudicava todos os atiradores profissionais, as pessoas que querem frequentar um clube de tiro na cidade de São Paulo. O projeto municipal, que tem a ver com uma questão urbanística, no meu ponto de vista, e daí seria constitucional, enfim, visa ajustar esta lógica, que poderia ter um espaço menor, tendo em vista a nossa densidade urbanística aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que o projeto é bom e uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente poderia, sim, permitir que as pessoas possam frequentar o seu clube, tenham a liberdade de fazer aquilo que elas desejam.